novamente bem-vindos a esse canal. Aqui é o professor João Marcos e estamos aqui para estar tratando agora dessa parte do conteúdo de vetores, resolvendo alguns problemas, né? Então, anteriormente tenho passado algumas atividades no final dos vídeos, então eu peguei agora 5 questões, né? Juntei alguns exercícios para a gente hoje finalizar essa parte de vetores, operações com vetores, né? Desde a parte de básica mesmo até a lei dos cossenos, né? Então vai ser uma correção mesmo aqui de exercício, a resolução deles, né? Então preste bastante atenção para entender, tá, todo o processo do cálculo, tá? Então vamos lá, tá? Desde já, né, antes de iniciar, se inscreva no canal, tá bom? E dê seu like, né, uma curtida e também um comentário aí por alguma dúvida, né, se tiver. Então vamos lá. Bom, esse aqui é o exercício 1, tá? Eu pedi aqui, ó, dados dois vetores A e B, cujos módulos valem respectivamente 6 e 8, eu quero que determine o vetor diferença. O vetor diferença, de fato, pessoal, vai ser o nosso vetor, né, da diferença dos módulos, né? Então, como V aqui, ó, o V igual a essa diferença, eu vou só anotar aqui, tá bom? Menos o módulo de B. Sabendo que, né, pessoal, o módulo de A, ó, ele é igual a 6, que é respectivamente, né? E o módulo de B, né, é igual a 8. Então, eu vou fazer essa operação. É como se eu tivesse o seguinte, o módulo de A tem 6 unidades. Ó, coloco o desenho aqui, ó, 6 unidades, o módulo de A. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes, dividir aqui esse vetor. Eu vou colocar o vetor B aqui um pouco maior, já que ele é de 8, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, falta um pouquinho. Só um momento. Opa. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes aqui, né? Que é o vetor B, ok? Então, mas a diferença é que tem menos B. A ideia era só somar, mas como eu tenho menos, significa que esse B é um vetor oposto, tá? Então essa direçãozinha aqui é para cá, ó, tá? Ela é para cá. Então isso significa que o B é um vetor oposto, então vai ser menos B. Então basta eu subtrair esses valores, né? Então o vetor A, o vetor V aqui vai ser o vetor A, que é 6, menos o vetor B, o módulo mesmo do B, que é 8, tá? Então, nesse caso, vai ser menos 2, tá? Então, o módulo do V, o vetor resultante, vai ser somente menos 2, somente isso. Graficamente, né? Como é que representa isso? Né? Graficamente, nós temos o vetor menos 2. Já que o 8 é o maior, então a direção do 8, que é o vetor B, é para a esquerda, né? Então vai ser um vetor aqui de 2 unidades, aqui o vetor B, né? Que o módulo dele aqui é igual a menos 2, tá? Ou seja, vai ter 2 unidades, graficamente. Vamos lá para o segundo exercício. Esse segundo é basicamente geométrico, né? E graficamente, né? Eu vou tentar colocar aqui da mesma cor. Eu tenho um vetor A, que está na diagonal, o vetor B, que também está na diagonal mais inferior, né? E o vetor C, que está na vertical. Então a gente viu lá, né, que a regra do paralelogramo, na verdade do polígono, né, é a gente colocar eles em sequência, tá? Então o vetor resultante vai ser do início do primeiro vetor até o final do último vetor. Então primeiro eu vou colocar eles em sequência, tá? Então vamos lá. Então eu tenho o vetor A aqui, né? O vetor B, ele está na diagonal, mas só que está para baixo, né? Então eu vou puxar ele para cá assim, mais ou menos sendo o vetor B, tá? Esse aqui sendo o vetor B, né? O A é um pouco maior, né? Deixa eu redesenhar aqui, pessoal. O vetor A, né? Agora eu vou fazer o vetor B. Lembrando que o vetor B, por que eu estou colocando isso? É aquela propriedade que a gente utilizou, né? Pessoal, eu vou ter que desenhar um pouco mais acima porque eu tenho que continuar a sequência, colocar eles em sequência, tá?
Então eu vou só diminuir, subir mais aqui o desenho e colocar ele aqui em cima, tá? Então aqui eu vou ter o vetor A, o vetor B, tá? Na diagonal, continua na diagonal, também inferior, né? E o outro aqui na vertical, ó, tá? Então, beleza. Basicamente, opa, sumiu. Basicamente, nós temos os três vetores, a soma dos três vetores, tá? Como ele quer o vetor resultante, eu vou destacar aqui de vermelho esse vetor que começa aqui no A e vai até o último, que é o vetor C, né? Então, aqui é o vetor A, aqui é o vetor B e aqui é o vetor C, tá? Então, o vetor resultante vai ser esse vetor S da soma vetorial de A mais B mais C, tá? Então, graficamente é isso. Algebricamente vai ser igual ao módulo de A, né, mais o módulo de B, mais o módulo de C, viu? Se tivermos que calcular a soma, vamos ter que calcular esse módulo do vetor S aí, tá? Se tivesse num plano quadriculado, nós teríamos que calcular somente a medida desse vetor S aqui, tá? Que é o valor do vetor resultante, tá? Então, esse aí é o exercício 2. Graficamente, essa é a resposta, né? Essa resposta aqui é que fica aí, tá? Bom, S3 já é mais para a gente representar o valor desses deslocamentos, como está apresentado na figura. Então, abaixo aí representa o deslocamento, né, de um móvel em várias etapas, tá? Então, ele tem várias etapas, esse móvel, né? E está dizendo aqui ó, que cada vetor tem um módulo igual a 20 metros. E a distância percorrida no móvel e o módulo vetor de deslocamento são. Então, ele quer aqui, ó, destaque a distância percorrida e o vetor de deslocamento são. Então, respectivamente, né? Então, ele quer a distância percorrida. A distância percorrida, né? Primeiro aqui, ó, a distância percorrida não está difícil encontrar, né? Deixa eu começar aqui do lado esquerdo. A distância percorrida não tá difícil, porque eu vou fazer desse ladinho aqui. Opa. Porque o que é a distância percorrida? É exatamente a soma de todo o caminho, né? Então, todos os passos que ele efetuou aqui, os vetores, é só somar. Ele diz que aqui tem 20 metros, aqui tem 20 metros, né? Aqui tem 20 metros, aqui tem 20 metros e aqui também tem 20. São todos vetores iguais. Vou colocar desse lado aqui, tá? Então, nesse caso, eu vou só somar. Então, a distância percorrida, né, vai ser igual a d de distância percorrida, vou colocar um dp aqui, vai ser 20 mais 20, mais 20, mais 20, mais 20, né? Então, é 40, 60, 80, 100, né? Então, basicamente, são 5 passos aí, né? 1, 2, 3, 4, 5 passos do vetor, de A até B. Então, seria 5 vezes 20, né? Ou você poderia já somar direto, tá? Que dá 100 metros. Então, esse é o valor total da distância percorrida, tá, gente? Aí você finaliza aqui, ó. Distância percorrida é igual a 100 metros. Mas, professor, ele está perguntando também o deslocamento. O deslocamento, na física, a gente aprendeu isso, que é a distância inicial, final, menos a inicial. A inicial é A e a final é B. Então, a gente vai ter que calcular exatamente esse vetor aqui. Deixa eu tentar... Esse vetor aqui, ó, é o vetor resultante, tá? Que é o chamado vetor deslocamento, tá? Esse aqui é o vetor deslocamento, que é exatamente aquilo que está pedindo na questão, né? Aí vamos calcular ele, mas eu vou até mudar de cor aqui, vou colocar um preto. Aí, mas a gente tem um desenvolvimento aqui, ó, deixa eu apagar essa parte aqui, que é essa parte vertical e a horizontal, né? Que é até onde o vetor se encontra no B. Bom, para encontrar esse deslocamento, não tendo, claro, no plano quadriculado, mas nós temos alguns valores. Ó, daqui para cá é a mesma distância desse módulo aqui de B. Então, aqui é 20 metros. Tá? E aqui, se eu pegar essa linha direta desse vetor aqui, ó, eu vou ter 20 também, que é esse vetor aqui de cima. Né? Se vocês estão visualizando, aqui, ó, esse vetor de cima. Então, ele vai ser projetado aqui, ó. Tá? E esse outro vetor também aqui, ó, que é 20 também. Então, o que a gente vai fazer agora é só observar que aqui é 20 metros e aqui é 20 metros. Né? Então, nós vamos ter esse triângulo aqui, ó. Deixa
Esse aqui é o vetor deslocamento que a gente quer encontrar. Vou colocar o vetor S, né, deslocamento. A gente não sabe. E esse aqui é 20 e esse lado aqui é 40, porque 20 mais 20 dá 40 metros e aqui 20 metros. Bom, então já é um triângulo retângulo, a gente vai aplicar o que, pessoal? Nós vamos aplicar o teorema de Pitágoras, tá? Então eu vou colocar isso aqui como vetores. Então o teorema de Pitágoras é o resultado final dessa questão, tá? Então vamos lá. Então eu vou pegar aqui, ó, no segundo ponto, que é a segunda resposta, eu vou aplicar o teorema de Pitágoras aqui. Então, o módulo do S, para quem não lembra, o teorema de Pitágoras é a hipotenusa, que é o vetor do deslocamento ao quadrado, igual ao módulo dos catetos. Quem são os catetos? O 20 e o 40, tá? O 20 e o 40 são os catetos. Então, são 20 ao quadrado mais 40 ao quadrado. Bom, aqui vai dar o seguinte. O S ao quadrado é igual a 400 mais 40 vezes 40 dá 1.600, né? Então, o resultado aqui vai ficar desse formato, ó. A 2.000, né? Porque 400 mais 600, 1.600 é 2.000. Então, quando a gente tirar a raiz quadrada aqui do 2.000, a gente não tem uma raiz quadrada tão, na verdade, exata, né? Então, o que a gente faz? A gente vai ter que desenvolver isso. Deixa eu só diminuir aqui para caber tudo aqui. Então, eu posso dizer que o 2.000 é a mesma coisa que 100 vezes 20, tá? E a raiz quadrada de 100 é 10. Então, o 10 já sai para fora da raiz. Só que eu posso também desenvolver, deixa eu esticar um pouco aqui essa raiz, e dizer também que o 20, ou colocar o 20 como um produto de dois fatores, onde pelo menos um é raiz quadrada. Então, aqui é a mesma coisa, ó. Vou até colocar aqui do lado aqui. Aqui é a mesma coisa que 100 vezes 20, tá? E esse 20 é 4 vezes 5, né? Então, fica 100 vezes, só desenvolver. Se eu multiplicar 4 vezes 100 e 100 vezes 5, vai dar, né? Do 2.000 também, né? Então, que dá 400 vezes 5, que dá 2.000. Então, aqui eu vou tirar a raiz somente de quem tem raiz quadrada. E aí, eu deixo do formato mesmo como raiz, que eu não tenho um valor. Raiz de 100 é 10 e a raiz de 4 é 2. Vezes quem? A raiz de 5, que não temos exata. Então, isso aqui é igual a 20 raiz de 5. Aí está aqui a resposta final para o deslocamento. Ah, tá. Lembrando que está em metro, né, pessoal? Então, aqui é metros, tá? Deixa eu só tirar esse quadradinho aqui e ajeitar para colocar também a unidade de medida. Não pode esquecer, tá? 20 raiz de 5 metros, tá? Aí, se caso em algum problema tiver a raiz de 5, o valor exato, você pode calcular direto, tá? Multiplicar 20 vezes a raiz de 5. Ok? Então, se você ficou meio confuso, pode voltar um pouco o vídeo, né? E tentar resolver novamente, tá? Então, vamos lá para o exercício 4, tá? Então, essa aula não vai ser muito longa, tá? Então, ela vai ser bem objetiva, porque é só exercícios. Agora, nós temos um exemplo de duas forças aplicadas para remover um objeto muito pesado, que no caso é essa pedra aqui de massa M. Determine o valor da força resultante do movimento, sabendo que o F1 é 3 newtons e o F2 é 5 raiz de 2. Pessoal, só me desculpando um pouco, que às vezes quando eu vou escrever aqui, às vezes erro muito, porque aqui o meu equipamento que eu estou utilizando, ele está com um probleminha, tá? Então, vou tentar ajeitar ele essa semana para nas próximas vezes não acontecer mais esses erros, tá? Bom, então voltando, ó, o exercício 4 mostra esse exemplo. Aí, aqui uma propriedade, pessoal, de fato, da lei dos cossenos. Então, eu tenho duas forças aplicadas, a F1 e a F2, onde que elas estão como vetores, tá? Então, o vetor resultante, a gente viu utilizando o paralelogramo, né? A gente viu que vai ser esse desenvolvimento aqui, ó, tá? Então, o vetor resultante é esse do meio, é na diagonal, tá? O vetor S, esse vetor resultante, tá? Mas quem é esse vetor resultante? É o que ele quer demonstrar, ele quer encontrar. Mas aí a gente tem que aplicar, né? Aplicar a lei dos cossenos, tá? Nesse caso, tem que aplicar a lei dos cossenos, né? Lei dos cossenos, tá? Então, aplicando a lei dos cossenos, a gente sabe que vai ser o quê? Eu vou colocar primeiro a forma algébrica e depois eu vou colocar os números, tá?
Então, é o módulo do S ao quadrado igual ao F1, que é o primeiro cateto, né? Basicamente, é como se fosse o primeiro lado do triângulo, né? Ao quadrado, mais o F2 ao quadrado, mais duas vezes o módulo do F1 vezes o módulo do F2, né? Que seria os outros dois lados, na verdade, o mesmo lado, F1 e F2, vezes o cosseno do ângulo, né? Do ângulo alfa, ou ângulo, vou colocar o ângulo alfa aqui. Só que quem é esse ângulo alfa? Vai ser o ângulo de 45, tá? Então agora a gente vai substituir todos, porque aqui o ângulo é 45. Então vamos saber quanto é o valor dessa força aqui no final de tudo, tá? O F1, ele diz que é 3, então vai ficar 3 ao quadrado mais 5 raiz de 2 ao quadrado, ó. Mais 2 vezes 3 vezes 5 raiz de 2, vezes o cosseno de 45, tá? E aí a gente vai lembrar que o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, tá? Então, se aquela, lembra da aula lá da lei dos cossenos, que eu coloquei aquela tabelinha? Então, a mesma, para o valor do ângulo de 45, tanto o seno quanto o cosseno é 45 graus, tá? E, claro, tanto para o seno e cosseno, o ângulo de 45, o resultado é raiz de 2 sobre 2, é isso que eu queria dizer. E, claro, né, o valor da tangente é 1. Então, aqui vai dar 9 mais 5 ao quadrado, tem que elevar ao quadrado e cortar com essa raiz. Vai dar 25 vezes sobra, vezes o 2 que está aqui dentro. Então, dá 50, né? Mais, aqui 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5, 30, né? O resultado disso dá 30 raiz de 2 vezes o cosseno de 45 raiz de 2 sobre 2. Bom, aqui em cima já dá para perceber o quê? Que vai ficar raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. Dividido, a raiz quadrada de 4 é 2 e 2 dividido para 2 dá 1. Então vai ficar só 30, né? Então fica aqui o módulo do S ao quadrado igual a 59 mais 30, que dá 89. Bom, então como a raiz quadrada aqui, ó, eu falo para vocês, né? Sempre quando tiver a raiz quadrada, simplifica ao máximo, mas nesse caso, aqui como a força é newtons, tá? Nós não temos o valor mais aproximado para 89. Eu não consigo multiplicar nenhum número, sei lá, 4 vezes alguma coisa que tem raiz quadrada, né? Que dá 89. Então, nesse caso, não tem como simplificar. Talvez um 96 dava certo ou um 90, mas mesmo assim não dava. Nesse caso do 89, tá? Então, esse é o valor resultante. Se não der para simplificar mais, vocês já sabem, não precisa ir mais além. Só se caso a questão pedir e dar algum valor de alguma raiz aproximada, tá? Beleza? Então, vamos lá para o último exemplo, que é no último exercício, que é duas forças aplicadas em direções perpendiculares. Então, eu vou redesenhar um objeto qualquer aqui. Aí diz que uma força F1, né, aplicando aqui, e uma F2 aplicou sobre esse objeto. Então, um objeto qualquer, eu vou desenhar aqui, já não definiu quem é, mas eu vou colocar um quadrado aqui, uma caixa, pode ser, né? Onde que aqui é 6 newtons e aqui é 8 newtons, né? Então, nesse caso, o vetor resultante vai ser esse na diagonal aqui. Só que, claro, esses são perpendiculares, então aqui é 90 graus. Então, eu posso projetar esse F1 aqui. E aí eu tenho, de novo, um triângulo, né? Com esse aqui sendo o resultante, esse aqui sendo o F2 e esse aqui sendo o F1. Opa, aqui é o F2 e aqui o F1. E aí, eu só vou calcular pelo teorema de Pitágoras. Então, aqui, esse aqui segue o quê? Que nós vamos ter o vetor resultante aqui, vou colocar o vetor R, né? Resultante vai ser ao quadrado é igual a 6 ao quadrado, mais 8 ao quadrado. Então, aqui é 36 mais 64. Bom, isso aqui dá 100. Então, eu vou tirar a raiz, que dá igual, que é 1, viu? A 10. Só que 10 newtons, tá? Então, o vetor, né? Vamos colocar um FR aqui, ó. Só para a gente entender que é uma força resultante, tá? A força resultante aqui vai ser 10 newtons, tá? Então, esse é a resolução, né, dos exercícios que passei anteriormente. E tá aí a resolução deles, tá? Então, estudem, revisem, tá? Porque isso cai muito em vestibular, tá? Então, eu vou ficando por aqui, né?
qualquer coisa também deixe o seu like no vídeo, tá? Agradeço muito por você ter assistido esse vídeo até aqui. Quem inspirou também, quem assistiu até aqui, eu agradeço. Então, até a próxima e tchau.